Graças no nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus por essa noite que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui para adorar a Deus, amém? Amém. A nossa missão aqui nessa noite é elevar a Deus toda a adoração, todo louvor e toda honra, amém? Ele é digno de louvor e adoração. Nós queremos convidar as crianças para estar aqui à frente, convidar a Gisele para estar, ela vai estar ministrando para as nossas crianças, amém? As crianças que estão lá fora, pede para entrar, por favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós apresentamos essas crianças diante de Ti nessa noite. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando essas crianças, Pai, trazendo a eles uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Senhor, que o Senhor esteja usando a Tua serva, a Gisele, Pai, como instrumento do Senhor, para abençoar essas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja, ó Pai, trabalhando na vida de cada um deles, e que eles sejam uma bênção para Ti, uma bênção para o Teu reino, uma bênção para as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Desejo para a sala. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia, o livro de Atos, capítulo de número 16. Amém, glória a Deus. Atos capítulo 16, versos 6 ao 34. Nós vamos ler nessa noite para a nossa meditação. Eu sei que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Deixe Deus falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 16, o versículo 6 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela foi à sua casa,
nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estas, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome. Temos lido a Tua palavra, Pai. Palavra verdadeira e fiel. Palavra que não volta vazia. Palavra que faz o que o Senhor quer. Oh Pai, queremos mais e mais aprender de Ti. Queremos que essa palavra venha fazer efeito em nossas vidas. Que através dela, Pai, nossa vida seja abençoada, transformada. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Queremos sair daqui, Pai, abençoados, alimentados pela Tua palavra, que é o pão da vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos dizer aos irmãos que nós estivemos esse final de semana ali em Taquarussu. Nós fomos ali na cidade de Taquarussu. Pregamos ontem à noite ali na Igreja Assembleia de Deus Aliança. O culto de despedida do pastor Faustino. E foi uma bênção. Deus moveu aquele lugar. Deus falou profundamente conosco. E realmente Deus nos abençoou ali. E sexta-feira nós teremos a mudança do pastor Faustino para Naviraí. Ele vai estar aqui também nos auxiliando no ministério. Os irmãos orem para que Deus esteja abrindo as portas, preparando tudo para que a mudança do pastor Faustino seja uma bênção na vida dele e também nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos, nesse momento, meditar nesse texto. Não era para estar pregando aqui hoje, né? O nosso
evangelista Samuel seria o pregador, mas ele teve um problema, não pôde vir. Irmãos, orem para que Deus esteja abençoando a vida dele. Mas o Espírito Santo é quem fala aos nossos corações, e eu sei que Ele tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Nós queremos nessa noite aprender como Paulo e Silas a andar, a viver, a depender do Espírito Santo. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo e Silas, e também Lucas, que é o escritor do livro de Atos, eles estavam em uma viagem missionária. E a Bíblia diz que eles chegaram em alguns lugares em que o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem ou que eles falassem do Evangelho. Parece até um tanto contraditório alguém chegar a um lugar para anunciar o Evangelho e o Espírito Santo dizer: não é aí, não fala nada desse lugar. Mas, queridos, o Espírito Santo, ele veio a nós como enviado de Jesus, e a Bíblia diz que Ele nos guiará e nos ensinará todas as coisas. Então o cristão, aquele que conhece a Deus, aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele precisa ser guiado e ensinado pelo Espírito Santo. E nós vemos aqui que Paulo e Silas, eles ouviam a voz do Espírito Santo. Eles atendiam o que o Espírito Santo falava aos seus corações. Eles chegaram ali na Ásia, e quem sabe o projeto deles era ganhar muitas almas ali. Mas o Espírito Santo falou para eles dizendo: não é aqui, vocês não podem ficar aqui. E os enviou para outro lugar. E aí eles foram também para outra cidade, a cidade de Bitínia. Quem sabe Paulo pensou: em Bitínia nós vamos ganhar muitas almas. E chegando lá, o Espírito Santo disse: não, aqui não é o lugar que eu quero que você pregue. Eu imagino que naquela noite Paulo dormiu preocupado. Paulo tenha ido dormir pensando: meu Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Eu quero pregar o Evangelho, já cheguei em 2 lugares, o Senhor não me permitiu, por que o Senhor está fazendo assim comigo? Como muitas vezes nós fazemos uma pergunta para Deus: Deus, por que será que não está dando certo aqui neste lugar? Por que não está dando certo na minha casa? Por que eu não consigo fazer o meu trabalho? Paulo está fazendo uma pergunta para Deus. Nós precisamos buscar a visão espiritual, precisamos buscar conhecimento de Deus, para nós entendermos a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo, naquela noite, ele dormiu pensando: para onde Deus quer que eu vá? E a palavra diz que na noite ele teve uma visão. Aleluia. Nós só podemos agradar a Deus se nós tivermos a visão de Deus em nossas vidas. Enquanto nós tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, ou fazer de acordo com a nossa vontade, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Mas nós vemos aqui que esses missionários, eles estavam procurando agradar a vontade de Deus. Deus falou: não é para fazer aqui, eles não fizeram. Deus disse para eles ir para outro lugar, e então eles foram. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Mas precisamos também ter bem claro que muitas vezes o inimigo coloca embaraços na nossa vida, e você pode pensar que é a vontade de Deus. Eu creio que nessa noite muitas pessoas que não estão aqui, a vontade de Deus é que eles estivessem aqui, mas algum problema, algum embaraço foi colocado para que eles não viessem. Por isso o cristão precisa vigiar, o cristão precisa conhecer, ter o discernimento daquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Precisamos entender quando é que Deus permite e quando é que o inimigo coloca embaraço para nós não fazermos. Muitas vezes nós queremos fazer algo para Deus e não conseguimos, porque Deus não quer que façamos, como Ele fez aqui com Paulo e Silas. Mas às vezes nós queremos fazer algo para Deus, mas o inimigo coloca embaraços para nos parar, para fazer com que nós fiquemos parados na caminhada. Aqui vemos que Paulo estava indo para a Ásia,
ele estava indo fazer uma boa causa, ele tinha no seu projeto ganhar almas, mas o Espírito Santo de Deus impediu que ele fosse. Qual é o objetivo de Deus aqui na vida de Paulo? É que ele parasse de evangelizar? Não, Deus tinha algo maior. Eu quero dizer para você que toda vez que Deus fechar uma porta na sua vida, é porque Deus tem uma porta maior para abrir. Só quem quer fechar as portas para você parar é o seu inimigo, é Satanás. Mas Deus sempre vai ter um projeto maior na sua vida. Quando Ele não permitir que você faça algo, é que Ele tem algo maior. Nesse momento parece que Paulo e Silas não estão entendendo o projeto de Deus, mas Deus está vendo algo maior lá na frente. Deus tinha um objetivo nessa viagem, Deus tinha algo para fazer naquela cidade. A cidade de Filipos era uma cidade incrédula. A Bíblia diz que na cidade, na porta, na entrada da cidade, havia uma grande placa, uma advertência dizendo: é proibido pregar alguma religião que não seja autorizada, alguma religião que não seja conhecida em Filipos. Uma advertência, qualquer um que chegasse ali não podia evangelizar. Tanto é que Paulo e Silas começou a pregar aonde? Fora da cidade. Eles estão dentro de Filipos, mas todos os dias eles saem da cidade e vai para fora da porta da cidade, à beira de um rio, orar e pregar a palavra. A advertência era bem clara, mas Deus tinha um projeto lá dentro. Há muitos lugares que você vai chegar e vai haver barreiras para você não entrar, mas havendo um projeto de Deus, Deus vai abrir as portas para você. Deus vai te dar autoridade para você entrar, para você falar e evangelizar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Paulo chega em Troade, e ali naquela noite ele vê uma visão, ele tem uma visão celestial. Um homem vestido com os trajes macedônicos, quem sabe vestido com as cores da bandeira daquele país. Se fosse o Brasil, por exemplo, poderia ter o símbolo da nossa nação. E ele entendeu que Deus estava mandando ele para a Macedônia. Na visão, alguém chamava a Paulo e Silas dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles entenderam que o Espírito Santo estava lhes direcionando para aquela cidade, lhes direcionando para a Macedônia. E eles agora chegam diante da cidade. O que é que eles encontram? Um embaraço. Muitas vezes Deus vai enviar para você para algum lugar, mas você vai encontrar um embaraço. O primeiro embaraço que Paulo encontra, uma placa na entrada da cidade: não podem pregar uma religião desconhecida. Queridos, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nada nos impede de fazer. Paulo e Silas não podiam pregar na cidade, mas ele todo dia saía lá fora e oravam a Deus e anunciavam a palavra. Eles não desistiram, eles não se sentiram desmotivados, mas eles entenderam: se Deus nos manda para cá, é porque Ele tem algo para fazer aqui, através de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós temos feito essa pergunta para Deus? Deus, o que é que eu estou fazendo aqui em Naviraí? Talvez você tenha vivido uma vida de tantas dificuldades aqui, e você tenha feito essa pergunta: Deus, o que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo nessa cidade? Por que o Senhor não me manda para outro lugar? Quantos de nós fazemos essa pergunta: Deus, por que eu ainda estou nessa empresa? O que eu estou fazendo aqui? Parece que o meu tempo acabou. Aleluia. Talvez Paulo também começasse a fazer algumas perguntas, mas Deus tinha uma grande obra na vida dele. Deus tinha algo especial para fazer ali. Queridos, Deus tem os meios para fazer, e quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. A Bíblia diz que Paulo começa a orar, e agora ele tem um primeiro encontro com alguém ali que conhecia o Evangelho. Deus prepara uma pessoa que dá uma casa para Paulo morar. A provisão de Deus veio. Ele estava agora na dificuldade, porque a cidade era incrédula. Ele estava num lugar que não conhecia ninguém, mas Deus prepara uma mulher que conhecia o Evangelho, e ela ouve Paulo pregar, e ela se batiza e diz: se você me aceita como fiel serva de Deus, eu
te peço, entra na minha casa e fica lá. Deus mandou provisão para Paulo e Silas. Agora ele está na cidade estranha, mas ele tem casa para morar, ele tem alimento para se alimentar. Nas dificuldades Deus provê para você a bênção que você precisa. Nas horas que nós menos entendemos o que Deus está fazendo, Deus está trabalhando em nosso favor. Paulo está perguntando para Silas: o que é que nós viemos fazer aqui? A Bíblia diz que eles queriam pregar, mas não havia meios, não havia como atingir aquela cidade. E a palavra diz que todos os dias, quando eles saíam para orar, uma mulher endemoniada dizia: Paulo e Silas, servo do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, acreditem no que eles estão falando. Sabe quem era? O demônio falando na boca de uma mulher. Isso acontece por vários dias e nada acontece de evangelização. Paulo não consegue atingir as pessoas. Sabe quando você está trabalhando e não consegue ver o produto do seu trabalho? Você não consegue ver frutos, você não consegue vislumbrar um horizonte. Parece que Paulo está vivendo esse momento. E aí, quando nós estamos passando por esse momento, por esse nível, nós começamos a perguntar: meu Deus, o que está acontecendo? O que é que eu fiz de errado? Onde eu falhei? Qual que é o problema aqui? Queridos, quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, nós não precisamos nos preocupar com o que acontece ao nosso redor, porque nada que acontece ao redor daqueles que são guiados pelo Espírito Santo vai influenciar o seu relacionamento com Deus. Paulo estava querendo pregar, não tinha oportunidade, mas ele não cessava de orar todo dia. Quem sabe na oração de Paulo ele orava dizendo: Deus, abre uma porta para mim evangelizar. Deus, abre uma porta porque eu quero pregar a palavra nessa cidade. Meu Deus, derruba essa advertência porque eu quero evangelizar. E Deus está trabalhando na vida de Paulo. Paulo prega para essa Lídia, que era uma comerciante, ela leva ele para casa. E agora ele está na casa dela todos os dias indo orar, encontrando aquela mulher, dizendo: esse homem que prega esse evangelho desconhecido, eles são servos do Deus Altíssimo. Até que um dia Paulo, de tanto ouvir essa frase, entendeu que Deus tinha mandado ele lá somente para libertar uma escrava do pecado, uma escrava de Satanás. Paulo viu que por trás daquela mulher havia um demônio que estava adivinhando o seu ministério, mas ele, vendo que não era de Deus, ele repreendeu, e a Bíblia diz que ela foi livre. Amém. Paulo olhou para aquela mulher endemoniada e ele repreendeu. A Bíblia diz que ele disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora o demônio saiu. Queridos, é importante que você entenda que os demônios muitas vezes eles também são usados no espírito de adivinhação, e que o espírito de adivinhação não provém de Deus, ainda que seja uma verdade, não é uma verdade de Deus. Paulo poderia se sentir orgulhoso. Toda manhã alguém bate palma e diz: você é servo do Deus Altíssimo. Paulo está passando e alguém gritando: lá vai o servo de Deus Altíssimo. Mas Paulo estava vendo por trás daquela mulher um demônio querendo enganar as pessoas, querendo enganar uma cidade. E ele então, em nome de Jesus, repreende o demônio. E a Bíblia diz que naquele momento aquele espírito de adivinhação saiu da mulher. Ela se tornou uma mulher livre. E agora começa uma nova fase na vida de Paulo, a fase da perseguição. Queridos, muitas vezes nós ficamos preocupados quando nós tomamos uma decisão de servir a Deus, quando nós tomamos uma decisão de obedecer a palavra de Deus, e as lutas começam a vir, os problemas começam a vir. Aqui nós vemos que Paulo estava tendo uma vida tranquila, aparentemente tranquila. De manhã a oração, voltava para a casa da irmã Lídia, almoçava, dormia no sono, pensava à noite, orava de novo, maravilha. Mas Deus estava querendo mais da vida de Paulo.
Às vezes Deus coloca problemas na nossa vida para nós despertarmos do sono. Às vezes Deus coloca algumas dificuldades para nós vermos que nós somos dependentes dele. E a Bíblia diz que quando Paulo expulsou o demônio daquela mulher, aquele demônio de adivinhação, ele despertou o ódio da cidade inteira. A palavra diz no verso 19: vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Queridos, essa mulher era uma fonte de renda, era uma mulher que dava lucro para muitas pessoas. A Bíblia está dizendo que ela era de vários senhores, ela não era apenas escrava de um homem, de um comerciante, mas várias pessoas tinham cotas de serem sócios daquela empresa, a empresa dessa mulher adivinhadora, e ganhavam dinheiro com a adivinhação. Mas agora, quando ela está livre, quando ela sai ali, liberta por Deus, ela perde o espírito de adivinhação e o lucro dos seus senhores cai por terra. Eles começam a ver agora que o lucro havia acabado. E a Bíblia diz que eles então prenderam Paulo e Silas. Queridos, isso comprova que muitas vezes as pessoas vivem acomodadas. Parece que tudo está bem e normal, porque não tiveram ainda uma decisão de receber Jesus como seu Salvador. Mas quando você toma essa decisão, parece que uma tempestade se levantou. E por esse motivo, muitas pessoas desistem da fé. Muitos cristãos desistem da fé. Paulo e Silas agora estavam tendo a oportunidade perfeita para desistir de Deus. Poderiam ter feito um belo discurso diante de Deus, dizendo: Deus, eu quis ir para Ásia, o Senhor não me deixou pregar. Eu fui para Bitínia, o Senhor não permitiu. Eu vim para essa cidade, e a primeira pessoa que eu evangelizei, o Senhor permitiu que eu fosse preso. Mas, queridos, Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E essa noite eu peço a você: busque a presença do Espírito Santo para guiar a sua vida. Busque a orientação do Espírito Santo para você entender a batalha espiritual na sua vida. Porque nós não somos mais deste mundo. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. E a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as hostes celestiais da maldade, hostes do inferno, de Satanás, que se levanta contra aqueles que falam, aqueles que creem, daqueles que recebem Jesus como seu Salvador. Quando eles libertam aquela mulher, a Bíblia diz que toda a cidade se levantou contra eles. Quantos anos essa mulher havia sido escravizada e ninguém se importava? É o que nós vemos acontecer nos dias atuais. Pessoas vivem sendo escravizadas lá fora e ninguém se importa. Mas quando ela é alcançada por Jesus, no outro dia uma multidão de pessoas começam a conversar, a trabalhar na mente e no coração dessa pessoa para desistir da fé, para rejeitar a palavra, porque o inferno se levanta para destruir. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Ela vivia escrava. Ela vivia escrava. Era explorada pela sociedade. Ninguém olhava, ninguém via. Amém. Louvado seja Deus. Ninguém se importava com essa mulher. Mas quando a Bíblia diz que ela foi liberta da prisão, que ela saiu do cativeiro, aqueles homens que lucravam com a desgraça daquela mulher começaram a investir contra a vida de Paulo e Silas. Sabe por que se investe tanto contra a igreja de Deus na terra? É porque quando a igreja de Deus conquista vidas para o reino do Senhor, pessoas largam dos vícios, das drogas que financiam muitas pessoas na terra, vícios terríveis que levam pessoas à morte, destruição de famílias. Por isso,
quando alguém sai do cativeiro, o inferno se levanta para tirar essa pessoa da direção de Deus. A tempestade vem, mas o Senhor está dizendo que Ele é aquele que acalma as tempestades. Aleluia! Foi o que aconteceu aqui. Talvez pessoas aqui nessa noite tenham pensado dessa forma: eu aceitei Jesus, eu decidi servir a Jesus, e a minha vida tem sido uma vida complicada. Começou a haver problemas, começou a haver lutas, alguém da minha família se levantou contra mim, lá na empresa alguém está me criticando, pessoas têm investido contra mim. Então você começa a sentir a resistência do inimigo, porque o inferno tem se levantado para tirar você da presença de Deus. Mas eu quero dizer que se você está passando por uma situação assim, você deve se alegrar em Deus, sentir-se como Paulo e Silas, não desistir, resistir pela fé, conquistar a sua vitória, porque a Bíblia diz que o inferno se levanta, mas ele vai cair, porque esta é a promessa de Deus para a sua vida. Veja o exemplo de Paulo e Silas. Queridos, estes homens estavam em Filipos apenas para abençoar a cidade. O objetivo de Paulo e Silas era ganhar almas para o reino de Deus. Mas na primeira investida que ele fez contra o reino das trevas, a Bíblia diz que eles tiveram as suas vestes rasgadas. Sabe o que é isso? Colocar você ali na praça central da cidade e rasgarem as suas vestes. Depois, não contente, a Bíblia diz que eles foram surrados. Pegaram eles e lhe deram varadas. A história diz que essas varas, elas tinham nas suas pontas lasca de ossos, lasca de chumbo, para cortar as costas daqueles que tentavam ir contra as religiões pagãs. Essa é a vida de Paulo e Silas. Qual é o crime que eles cometeram? A Bíblia diz que eles apenas libertaram o demoniado, só porque anunciaram o Evangelho. Não bastasse tudo isso, a Bíblia diz que eles foram lançados na prisão. Que prisão era esta? Foram lançados no cárcere interior. Tem um cárcere e lá no fundo tem outro cárcere. Lá no fundo eles foram jogados. Que jeito foram que eles ficaram lá? Amarrados. Eles foram lançados no cárcere e ali foram amarrados. Eles foram presos, os seus pés e seus braços. Que crime que eles cometeram? Apenas anunciaram o Evangelho de Jesus. Queridos, em muitas ocasiões Satanás nos tenta manter na prisão. Paulo e Silas foram lançados nessa prisão para não anunciar o Evangelho. Mas o inimigo tem lançado muitas pessoas na prisão nos nossos dias para também desistirem da fé. Existem prisões que Satanás tem armado na vida das pessoas para colocar em você a incredulidade. Temos ouvido nos nossos dias muitas pessoas dizer: eu não creio mais, eu não acredito, eu não tenho condição de crer que seja real, que Deus seja verdadeiro. É a prisão da incredulidade. Outros são presos na dúvida. Duvidam do que Deus pode fazer nas suas vidas. Está preso e precisa ser livre, mas duvida que Deus pode quebrar a cadeia. A prisão da depressão. São lançados num lugar profundo de tristeza, de medo. Não conseguem vislumbrar algo que possa lhe dar esperança de uma vida nova. A prisão do desânimo, não tem coragem de orar, não tem coragem de ler a Bíblia, não tem coragem de estar na igreja, de congregar. Prisões armadas por Satanás. A prisão
prisão que te leva a parar o seu ministério, sua trajetória cristã, interromper a sua vida com Deus, a sua vida diária. Você não consegue mais louvar a Deus, não consegue mais cantar, não tem força para ir à igreja. Tem uma prisão disfarçada que Satanás armou contra a sua vida e contra seu ministério. E às vezes, queridos, nós até pensamos que é normal. Você está desanimado e pensa que é normal. Você não consegue mais exercer o seu ministério e pensa que é normal. Mas eu quero dizer que nessa noite Deus quer quebrar os alicerces da prisão. Qual seja a prisão que Satanás armou contra você, Deus quer quebrar os alicerces nessa noite. Aleluia. Colocaram Paulo e Silas na prisão. Coloca eles lá no cárcere interior. Coloca no meio da escuridão, numa sala fria. E parece que o inimigo agora dá uma risada e diz: eu quero ver você sair dessa. Quero ver você sair dessa. Parece que veio o inimigo dizendo para pessoas aqui: eu quero ver você sair dessa situação. Quero ver você se livrar dessa prisão. Eu quero ver você vencer. Queridos, Satanás olha para Paulo e Silas e pergunta: eu quero ver o que você vai fazer agora. Sabe aquela situação que você chegou e que você pensa é o fim da jornada, é o fim da caminhada,